Bom, gente, vamos lá continuar nossa conversa sobre endometriose. Esse é o segundo vídeo de 3 que eu pretendo fazer. O primeiro tá por aí no meu Instagram e no meu canal do YouTube, ginecologia, etc. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho sobre o que é endometriose e mostrei para vocês que a endometriose é uma anomalia extremamente complexa e que ela não tem uma causa, um motivo, mas ela tem múltiplas causas e que normalmente se somam para causar a doença, né? Para levar a uma doença um pouco mais grave, um pouco mais leve. E expliquei no primeiro vídeo também sobre os fatores genéticos, como que as mutações e como a alteração desses genes pode favorecer e estar associada à endometriose. Nesse segundo vídeo a gente vai ver justamente os fatores ambientais, né? E eu vou te falar, os fatores ambientais, eles são, para mim, um dos mais importantes. A gente viu que também eu expliquei que um fator leva ao outro. Os imunológicos cooperam para aumentar as mutações genéticas, os fatores ambientais aumentam o estresse imunológico e vice-versa, né? Então é um ciclo que se mantém, um fator desencadeia o outro e piora e agrava o outro e assim por diante. Então hoje a gente vai ver mais os fatores ambientais. Deixa eu voltar aqui porque queria mostrar para vocês a visão geral. Pronto. Então, na visão geral, a gente vê que a gente tem como fatores ambientais principais os xenobióticos, o microbioma, nossa microbiota intestinal, os pilares do estilo de vida, alimentação, atividade física, estresse, sono e o que não tem jeito, toda doença crônica acaba nisso aqui, estresse inflamatório oxidativo. Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar falando pelos xenobióticos. Muita gente não sabe nem o que são xenobióticos, né? Então vamos pela definição. São compostos químicos estranhos ao organismo humano. Xeno é estranho, bióticos é vida, estranhos à vida. Eles são produzidos pela indústria ou pela natureza através de vegetais e fungos. Podem ser enquadrados em diversas categorias, como pesticidas agrícolas, inseticidas, plásticos, produtos de limpeza, fármacos e etc. Existe uma estatística de que mais de 200 mil compostos químicos ambientais manufaturados estão aí. A gente está exposto a todas essas substâncias por dia. Então, são diversas substâncias na tinta, nas maquiagens, nas bebidas, nos alimentos, nos produtos de limpeza. É tanta coisa e tantos xenobióticos, tantas substâncias desconhecidas ao nosso organismo, à nossa vida, que é difícil até a gente saber o que foi que causou o problema. O fato é que a gente, quando tem contato com esses xenobióticos, a gente tem que eliminar eles do nosso organismo, para eles não causarem dano, tem que metabolizar. E isso depende de mais de 30 enzimas. Então, o nosso organismo fica sobrecarregado, detoxificando, usando enzima para tirar a coisa que ele não conhece dali, para limpar o nosso organismo. Sobrecarrega muito o nosso fígado e o sistema de desintoxicação, que é o cromossomo P450. Que são mecanismos que a gente tem de eliminar as impurezas. Então, nosso corpo fica muito sobrecarregado. E o que esses xenobióticos fazem? Como que eles vão levar à endometriose ou a diversas outras doenças crônicas? Eles podem agir de diversas formas. Eles podem entrar no nosso organismo e ser tão tóxico que vai levar uma mutação direta na célula. Chega lá, consegue entrar dentro da célula e lesa, causa um dano no DNA, tá vendo? E causa uma mutação genética de forma direta. Mas, na maioria das vezes, essa mutação ela acontece de forma indireta. E isso se dá através do estresse inflamatório oxidativo, que eu falei lá para vocês, que tudo vai acabar no estresse inflamatório oxidativo, da seguinte forma. Essas substâncias, quando são metabolizadas no nosso organismo, acabam liberando, como produto final, muitos radicais livres. Muitos radicais livres. Esse radical livre, ele tá vendo aqui que essa bolinha aqui, tá faltando um aqui para ele é instável. Radical livre, o nome, ele é um radical livre porque ele é instável. Ele precisa, para se estabilizar, de mais um elétronzinho aqui na cadeia.
e ele vai catar esse elétron de algum canto para se estabilizar, porque ele está instável. E ele vai lá no DNA e cata um elétronzinho para se estabilizar exatamente do DNA. E isso causa um dano no DNA. Então, o estresse inflamatório e o excesso de radicais livres causa dano direto no DNA da célula, lá no núcleo da célula. Então, essa é uma forma como o estresse inflamatório e o radical livre é um problema para a nossa vida. Então, excesso de estresse inflamatório e oxidativo vai causando dano no DNA. Vai causando dano também na membrana das células. Então, da mesma forma aqui, ó, tá vendo? Radicais livres, destruindo a arquitetura da membrana. Ele precisa se estabilizar. Então, ele precisa pegar um elétron, ele vai lá na membrana lipídica e pluf, destrói a membrana lipídica. Tá vendo aqui tudo destruído? Só que acontece, uma vez que ele destruiu a membrana, as reações aqui, muitas reações acontecem na membrana. Você tira completamente a função daquela célula. Aquela célula fica completamente danificada, desestruturada e perdendo função. Então, essa é a primeira forma como os xenobióticos alteram a nossa genética, levam ao câncer e a mutações genéticas associadas à endometriose. Lembra que eu falei que um dos fatores é a mutação genética? A mutação genética pode estar sendo causada, não necessariamente ela foi passada de mãe para filha, de geração para geração. Essa mutação genética pode acontecer agora, pode estar acontecendo agora nas suas células. Esse é o processo do câncer, esse é o processo de muitas doenças inflamatórias e crônicas. A outra coisa indireta é através do consumo de fatores enzimáticos. Lembra que eu falei lá para vocês que essas 30 enzimas aí, a gente precisa de 30 enzimas para poder depurar essas coisas todas? Quando o organismo está muito ocupado limpando, você consome toda a sua capacidade de se adaptar. Então, de tirar esses radicais livres. Então, o consumo dos antioxidantes do nosso organismo, o consumo e a ocupação dessas enzimas faz com que, caraca, não dou conta mais. Então, acaba sobrando radical livre e causando mais dano. A outra coisa é que esses xenobióticos, eles são muito imunotóxicos. Muito imunotóxicos. E eles atuam, isso aqui acontece muito nos leucócitos e nos linfócitos e nos macrófagos, nas células natural killer, que são as células do nosso sistema imune. E o que acontece? Isso vai levar a quê? A justamente uma outra coisa que a gente viu, que são os fatores imunológicos. Então, quando você tem dano por fatores ambientais nas células imunológicas, você vai levar, por isso que eu falei que um leva ao outro, tá vendo? Os fatores ambientais vão levar a mutações genéticas, os fatores ambientais vão levar a alterações do sistema imunológico, e uma coisa vai piorando e perpetuando a doença. Então, vai levar fatores imunológicos, que eu vou falar depois no próximo vídeo. Aí o terceiro vídeo da endometriose vai ser sobre os fatores imunológicos. Então, esses xenobióticos, eles são imunotóxicos. E onde eles estão? Eles estão nos organoclorados, principalmente em pesticidas. Então, qualquer coisa de orgânico, se você achar que realmente é orgânico, porque tem isso, né? Será que é orgânico de verdade? Vamos supor que seja. Vale a pena, porque você está diminuindo. O que eu falei, você consome muito. Ah, mas o que adianta eu comer eu só comprei só o morango orgânico. Mas é menos sobrecarga que você vai levar para o seu sistema enzimático, para o seu fígado. Qualquer coisa já está valendo, gente. Um orgânicozinho, um pouquinho a menos que você tenha de contaminação, qualquer coisinha que seja um pouquinho menos, vai facilitar o teu organismo para trabalhar. Então vale sim, sempre vale. Radiação, seja por excesso de sol, seja por tomografia, raio-x, exposição a diversos tipos de radiação. E a dioxina, por exemplo. A dioxina é um poluente orgânico persistente, eu fiz um post sobre ela. Ou seja, o que é um poluente orgânico persistente? O que é um POP? É um xenobiótico que persiste na matéria orgânica. A gente não consegue eliminar essa porcaria. E ela é bioacumulativa, ou seja, ela se deposita nos receptores de gordura e, assim, destrói a parada toda. E a dioxina especificamente está relacionada com a endometriose porque ela se liga aos receptores de estrogênio. Então, a dioxina tem uma associação, foi esse post que eu fiz, importante com a endometriose. A dioxina, uma coisa interessante é que, olha que coincidência relacionada à endometriose, né? Acho que é a Bélgica. A Bélgica é o país que mais tem endometriose no mundo. É o lugar com mais endometriose no mundo. E, coincidentemente, é o lugar que mais produz dioxina.
A dioxina está no PVC, está na queima do cloro, na queima de produtos hidroclorados. Então, queima de lixo produz muita dioxina. Então, você vê como é que os fatores ambientais influenciam. Tudo isso levando a mutações, levando a alteração de membrana, alteração imunológica. Então, esse é um importante fator que acumula e perpetua a endometriose. A outra coisa é a nossa microbiota, o nosso intestino e a inflamação, né? E o intestino que vaza, o leaky gut. Essa é uma figura que eu mostro para todos os meus pacientes lá no consultório com frequência, que é do leaky gut, explicando o que é leaky gut. Isso por quê? Porque, primeiro, o intestino é a porta de entrada para tudo no nosso organismo. Tudo vai ser metabolizado, tudo vai ter que passar. Para entrar, vai ter que passar pelo intestino. Então, aqui são as nossas células intestinais, ó, tá vendo? Eu vou explicar esse desenho igual eu explico lá no consultório. Então, aqui estão nossas células intestinais. Elas são juntinhas, tá vendo? Tá vendo? Junções apertadas, as tight junctions. Elas vivem bem coladinhas uma célula na outra para não deixar nada entrar sem passar por elas. São um filtro do que pode entrar no nosso organismo e o que não pode. E aqui em cima, antes das células, tem a nossa microbiota, que também faz uma camada de proteção, tem um muco. Essa microbiota está aqui em cima também, protegendo as coisas de entrar na nossa corrente sanguínea. Só o que acontece? Quando a gente tem uma microbiota, um microbioma aqui intestinal prejudicado, ruim, a gente fica muito mais suscetível a toxinas, a micro-organismos, a lesão de alimentos inflamatórios. E o que acontece? Essas tight junctions começam a abrir, essa célula começa a ficar inflamada, começa a sofrer agressão direta aqui, ela inflama e aí essas junções apertadas ficam frouxas. E aí, literalmente, é um intestino que vaza, leaky gut. Então, o glúten, os micro-organismos e as toxinas e diversas outras substâncias entram direto, mesmo os nutrientes que deveriam passar pelo intestino, ser processados e cair na corrente sanguínea, agora entra tudo direto. E nosso intestino, aqui embaixo do nosso intestino, reside 70 a 80% do nosso sistema imunológico. É no intestino que são apresentados os antígenos e são produzidos os nossos anticorpos, porque foi o que eu falei, tudo entra por aqui. Então, 70% do nosso sistema imunológico. E a gente vai voltar para onde? Como isso tem a ver com os fatores imunológicos. Vamos ver também no próximo vídeo. Então, foi o que eu falei, uma coisa vai levando a outra. Então, ao entrar essas coisas todas que não deveriam estar entrando inteiras no nosso organismo aqui, a gente tem uma resposta imunológica extremamente exacerbada. A gente tem má absorção de nutrientes, a gente tem mais autoimunidades, intolerância alimentar. Isso passa para o nosso cérebro, então tem uma alteração na barreira hematoencefálica, passa para o cérebro, dá milhares de doenças, leaky gut, dá tudo, né? Causa tudo praticamente. E leva a essa inflamação sistêmica, e a gente vai de novo lá para a inflamação sistêmica, que vai causar dano na membrana, dano no DNA e alterações genéticas. Então, uma microbiota e um intestino ruim, inflamados, o intestino inflamado, o intestino que vaza, ele vai levar tanto alteração no sistema imunológico, doenças autoimunes, quanto uma inflamação sistêmica que vai levar a mutações genéticas. Então, existe associação da nossa microbiota com praticamente tudo, câncer, e endometriose. Né? Então, essa hiperpermeabilidade, esse intestino hiperpermeável, esse intestino que vaza, precisa ser tratado para diminuir essa resposta imune, essa inflamação que é um dos causadores da endometriose. Então, existe uma resposta inflamatória sistêmica, autoimunidade e má absorção. Então, é preciso, na endometriose, também tratar o intestino, tratar o microbioma, a microbiota intestinal, principalmente. E os pilares do estilo de vida também são fatores ambientais. Então, se você tem uma alimentação, aí vamos para a nossa alimentação, quais são os pilares da alimentação? Se você tem uma alimentação rica em toxina, vai estar agredindo esse intestino, que vai levar uma resposta inflamatória, que vai levar uma autoimunidade, que vai levar a maior chance de ter endometriose. Então, se você tem uma alimentação rica em toxinas, cheia de excessos de alimentos inflamatórios e de processados e de coisas que agridem o nosso organismo, cheio de xenobióticos junto nessa alimentação,
você vai inflamar e vai causar isso tudo. E se você tem carência nutricional, se você não está bem nutrido para essas enzimas funcionarem, essas enzimas, a maioria delas são metaloenzimas. Elas dependem de zinco, de selênio, de um monte de coisa. Se a gente tem falta de vitamina C, falta de antioxidantes e falta dos micronutrientes que fazem com que essas enzimas consigam atuar para tirar esses xenobióticos, para tirar essa inflamação, a gente também não consegue processar direito. Então, a carência nutricional também pode prejudicar. Então, a alimentação é importantíssima por vários motivos, né? Atividade física a gente sabe que ela produz uma série de substâncias, eu não vou entrar nesse detalhe porque ia demorar muito, mas a atividade física produz uma cascata hormonal anti-inflamatória. Então, a atividade física ajuda a desinflamar, inclusive essas células, a desinflamação é sistêmica e a inflamação também. Então, a gente ajuda a diminuir o radical livre através da atividade física, através da cascata hormonal liberada. No sono, a mesma coisa. A melatonina, ela não é só para nos fazer dormir. A melatonina, ela faz reparo celular, ela faz reparo de dano celular. Então, se você não dorme cedo, se você não produz melatonina, você não tem reparo dos danos teciduais, inclusive dos danos de mutações genéticas. Dormir cedo e ter uma produção de melatonina adequada é importantíssimo, porque a melatonina, enquanto a gente dorme, ela está lá, ela é um potente antioxidante, anti-inflamatório, diminui os radicais livres que a gente produziu ao longo do dia. Então é importantíssimo dormir. Estresse, se a gente não maneja o estresse, que vai ter um aumento do cortisol. No início é um aumento e às vezes é até uma queda, não tem mais cortisol. O cortisol tem uma faixa ideal que a gente precisa que ele esteja ali. Então, se a gente não maneja o estresse, o que a gente vai ter? Aumento do estresse oxidativo e aumento da inflamação. Então, é preciso cuidar da mente, cuidar do sono, fazer atividade física e se alimentar adequadamente. Porque senão, se a gente não faz isso aqui, a gente está inflamado e a gente vai ativar toda a nossa cascata imunológica consequência, né? Então é isso. Os fatores imunológicos vão ficar para o próximo vídeo. Acho que deu para entender, ficou um pouquinho grande esse vídeo, mas acho que deu para vocês entenderem como é que está tudo interligado e como os fatores ambientais são importantíssimos no desenvolvimento da endometriose. Então, para você ver, é uma coisa extremamente complexa. A gente vai ter que cuidar para tratar a endometriose de verdade. Se a gente sabe a causa, por que eu estou falando esse vídeo em termos de causa? Se a gente sabe o que está causando, é ali que a gente vai ter que atuar para poder corrigir. Certo? Então, a gente tem os fatores genéticos, a gente tem os fatores ambientais como desencadeadores, inclusive, dos outros fatores. Gente, estilo de vida, presta atenção no que eu estou falando. Estilo de vida melhora e resolve praticamente tudo. No primeiro vídeo eu falei que eu achava que a gente estava fazendo mais diagnóstico de endometriose, mas que a gente estava também tendo mais endometriose. E eu tenho certeza que a gente está tendo mais endometriose sim, porque, aqui ó, porque os fatores ambientais, tá vendo? Os fatores ambientais estão causando alterações genéticas e imunológicas. Isso aqui hoje, gente, é muito. As pessoas não dão valor a esses pilares ambientais, acham bobagem. Só que é acumulativo, geração a geração. Eu hoje tive contato com xenobiótico, minha célula foi mutada. Quando eu tiver uma filha, eu vou passar isso para a geração seguinte. E vai ter contato com mais xenobióticos. Que vai nascer de cesárea e que já não vai ter microbiota nenhuma numa célula geneticamente alterada já da minha mãe e com mais exposições nesse mundo. Porque a exposição, ela só aumenta e ela bioacumula, ela não é liberada. É uma coisa assim enlouquecedora. Então a gente precisa se cuidar hoje, inclusive, é cuidar da sua filha e do seu filho. E a geração seguinte vai receber todas as mutações que você fez no seu corpo, a que você foi exposto. E aí ele vai estar exposto de tabela. Então é uma coisa em cascata, sabe, gente? Então os fatores ambientais, eles alteram a genética, alteram a imunidade, isso vai passando de geração em geração. E as exposições só aumentam, nossa alimentação só piora, nosso estilo de vida é cada vez mais sedentário, pandemia, todo mundo em casa, todo mundo estressado, ninguém dorme direito, não tem como. Se a gente não trabalhar na base,
muito difícil melhorar a endometriose. Então, por isso que eu falo, quando a gente entende as causas, a gente consegue entender e pensar em formas de tratar. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre os fatores imunológicos e sobre a base do tratamento, que eu imagino que vocês já devam ter pegado. Como é que a gente trata? Beijo grande.